Em 2025, o Brasil registrou quase 85 mil casos de desaparecimento. A ocorrência ainda tem muitos mitos, como o prazo para procurar a polícia. O repórter Eduardo Góes foi esclarecer dúvidas sobre esse assunto. 3 anos vivendo um dia de cada vez. O filho da Sueli, de 23 anos, desapareceu em janeiro de 2023. Ela saiu de casa pela manhã e, quando voltou, ele não estava lá. Foram 4 dias tentando entrar em contato, sem resposta, até decidir fazer um boletim de ocorrência. Meu filho estava aqui comigo, nós tomamos café, nós conversamos, ele tomou o remédio dele porque ele fazia no CAPS, né? Tratamento no CAPS, e aí eu tive uma segurança que ele estava bem, eu poderia ir trabalhar. Aí fui trabalhar e quando eu cheguei, já cheguei tarde, várias vezes ele ligava para mim também, porque quando ele vê que eu não tô, ele fica ligando, porque a gente é muito junto. Aí ele pegou, teve uma ligação, várias ligações para ele, colega chamando ele para sair. Aí ele foi, sempre recusava a ligação, mas a insistência foi tão grande, né? Aí foi quando ele saiu, eu trabalhando, quando eu cheguei, ele já não estava mais aqui. Aí eu fui procurar ele aqui, nas redondezas aqui, né, para ver se ele estava, liguei para ele não atendeu. E nisso foi passando e nada dele chegar. Eu esperei, foi 4 dias, porque eu ligava pro celular dele e dava sinal, então eu achava que ele ia voltar, né? E eu ligava para ele não atendia. Mas ele nunca fez isso, ficar 3, 4 dias fora e sem entrar no WhatsApp, postar onde ele estava, o que ele estava fazendo, tudo isso, né? E a gente sempre olhando isso e conversando. E aí foi que começou a minha angústia, que ele não voltava. A polícia descobriu pelo rastreio do celular e por conversas em um notebook que ele havia encontrado um casal de conhecidos e que havia transferido quase R$3 mil em Pix. Sueli já contratou até investigador particular e já foi procurar por ele na Cracolândia, em São Paulo. Chegaram a descobrir o número de telefone registrado no nome dele, mas não há nenhum vestígio do rapaz. Em 2025, 84.700 brasileiros foram considerados desaparecidos. É uma média de 232 pessoas por dia. Esse número representa 4% a mais do que no ano anterior, 2024. Entretanto, o número de pessoas que apareceram ou foram encontradas também aumentou. Pelo menos 37 mil pessoas foram localizadas no ano passado. Este delegado orienta que, em caso de desaparecimento, é preciso agir rápido. O tempo conta e aquela história de esperar 24 horas não existe. A nossa maior preocupação em caso de desaparecimento é principalmente com as crianças. Nós tivemos, nesses últimos 4 anos, mais de 90 mil desaparecimentos de crianças no Brasil. São aproximadamente 66 crianças por dia. Nesse caso mais grave, por que eu digo mais grave? Porque a criança, quando ela desaparece, às vezes questão de meia hora, 1 hora, você já tem que acionar a polícia. Porque pode ser algum caso aí de rapto, alguém que passou algum morador de rua, alguém que mexe nessas quadrilhas de adoção clandestina, pode ter raptado essa criança. Então, o tempo é primordial. Quanto mais rápido a polícia fica sabendo desse desaparecimento, a criança desapareceu meia horinha, já aciona a polícia, não tem essa história de 24 horas. Né? Então, a criança ela merece uma atenção especial, porque ela não sabe o que está acontecendo. Então, esse tempo que se perde pode ser a diferença entre achar a criança e não achar mais. A polícia também destaca o sumiço de adolescentes e adultos jovens por conta própria. Nos casos dos adultos, a gente tem percebido alguns desaparecimentos, mas pelo menos aqui na região, quem desaparece acaba ficando 2, 3 dias fora e acaba voltando para casa. Mas o que a gente diz também?
Não existe essa história de 24 horas. Se a pessoa tem o cotidiano, tem aquela coisa, vai para a faculdade, volta, chega todo dia meia-noite, não atrasa muito. Aí chegou nesse dia, não apareceu de noite, já corre na polícia e já avisa. Não precisa esperar 24 horas para fazer o boletim de desaparecimento. Achou estranho, já entra em contato com os amigos, com namorado, com o pessoal da escola, para saber se dá notícia dessa pessoa. Quanto aos adolescentes e adultos, a maioria dos casos acaba desaparecendo porque vai numa festa, vai numa balada, vai viajar com os amigos no final de semana, vai para a praia sem avisar os familiares e acaba voltando. Mas, mesmo assim, a gente tem que ter cautela, tem que ter cuidado e, assim que tiver certeza que não está com os amigos, que não está com o namorado, que não está na casa de parentes, já faça o boletim de ocorrência, não precisa esperar 24 horas. Outras dicas importantes. Em caso de desaparecimento, ligue 190. Descreva características da vítima, envie fotos e fale sobre o último local onde a pessoa foi vista. E sempre faça o boletim de ocorrência. Imediatamente, a gente já pede para a pessoa levar na delegacia a foto do desaparecido, né, e eventual telefone ou telefones que ele tenha. Se ele desapareceu de carro, placa do veículo, porque a gente já utiliza o rastreio de telefone, a gente já pede a quebra das herbes, que é para a gente descobrir onde que aquele telefone está sendo utilizado, se é que está sendo utilizado. E a gente, graças a Deus, graças ao programa do Tarcísio Muralha Paulista, a gente já consegue inserir a placa do carro com sistema de alerta. Onde esse carro passar, a polícia já vai ter um alerta desse veículo. Então, a gente já começa imediatamente a fazer esse monitoramento, tanto de telefone como de veículos. E a gente já pesquisa no sistema, vê se teve algum acidente de veículo, que essa pessoa pode ter se envolvido, já verifica se houve alguma morte, algum homicídio, alguma coisa com pessoas desconhecidas que possa se adequar a esse desaparecido. Então, a gente já imediatamente já começa essas investigações. Eu espero, né, mais atenção do Ministério Público, não só para mim, todas as mães que precisam ter resposta sobre isso, né? E eu sinto que meu filho não está vivo, porque é muito tempo e ele era muito ligado a mim. Qualquer movimento ele pedia socorro, ligava para a tia, ligava para as irmãs, né? Então, só um milagre mesmo, se ele estiver vivo. Agora, só queria mesmo que encontrasse, né, onde ele estivesse. Não quero mal de ninguém, só quero saber realmente o desfecho dele, né? Volta a falar sobre os casos de desaparecimento no Brasil. No ano passado, foram registrados quase 85 mil casos, o equivalente a 232 sumiços por dia. E temos visto na mídia casos recentes de crianças que não são encontradas. Em 2019, o governo criou a Política Nacional de Busca a Pessoas Desaparecidas, mas isso não impediu o crescimento dos casos, infelizmente. Há quase 30 anos, uma instituição sem fins lucrativos luta para ajudar famílias que perderam filhos ou um parente. É o movimento Mães da Sé. O grupo surgiu depois que a filha da Ivanise Esperidião desapareceu. E é ela que conversa agora com a gente aqui no TJ Aparecida. Oi, Ivanise, boa tarde para você. Bem-vinda aqui no TJ. Obrigada, querida. Boa tarde. Ivanise, já aproveito, para perguntar para você como é o trabalho desenvolvido pelo movimento Mães da Sé. O trabalho que a gente desenvolve com as famílias é dando apoio, apoio psicológico, apoio jurídico, e encaminhando os casos para as autoridades competentes, né? Esse trabalho, a gente tem... nós vamos fazer 30 anos no mês que vem, e ele tem a finalidade de uma mãe amparar a outra, né? E esse trabalho, ele nasceu exatamente por conta do desaparecimento da minha filha, que está desaparecida há 30 anos. E foi por conta desse acontecimento que 3 meses após o desaparecimento da Fabiana, eu criei o movimento Mães da Sé.
Ivanise, boa tarde. Existe algum perfil das pessoas que desaparecem, especialmente adolescentes ou adultos? Olha, o perfil dessas pessoas são de pessoas que são de uma classe social muito baixa, classe D, C e D, entendeu? São pessoas que... Existem várias causas que envolvem o desaparecimento. Tem os casos de desaparecimento voluntário, em que a pessoa saiu de casa de livre e espontânea vontade e não comunicou à família, e a família fica preocupada, passa dias e ele não dá notícia, e a família vai até uma delegacia e registra o boletim de ocorrência de desaparecimento. Mas existe, e no que diz respeito à criança e adolescente, nós temos um índice muito grande de crianças e adolescentes que fogem de casa. Quando a criança e o adolescente foge de casa, ele está fugindo de um conflito familiar. E esses também são os casos mais fáceis que a gente consegue elucidar. Agora, o que eu falo de desaparecimento de fato? Eu falo, por exemplo, como aconteceu com a minha filha, que desapareceu a 120 metros de distância da nossa casa. E até hoje eu não tive nenhuma informação do paradeiro da minha filha. Por detrás do desaparecimento existem os crimes de tráfico de pessoas, que é o terceiro maior crime no mundo. Existem os casos de abuso sexual, exploração sexual, adoção ilegal, os desaparecimentos forçados, que são promovidos por facções. Então, são vários os fatores. O desaparecimento ele é um fenômeno multicausal. São várias causas que envolvem o desaparecimento de pessoas no nosso país. Ivanise, mesmo depois, anos depois do desaparecimento, é possível reencontrar o ente querido? Olha, eu como mãe não perdi a esperança. Já se passaram 3 décadas. No dia 23 de dezembro completou 30 anos do desaparecimento da minha filha, e eu não perdi a esperança. Meu coração de mãe diz que a minha filha está viva em algum lugar desse planeta. Enquanto eu viver, eu não vou deixar de procurar a minha filha e não vou perder a esperança. A esperança é o que me mantém de pé. A mesma coisa são as outras mães, né? Nós somos irmanadas pelo mesmo objetivo, que é encontrar uma resposta pelo paradeiro dos nossos filhos, pela mesma esperança e pelo mesmo amor, que o amor de mãe ele é diferente de todo mundo. Eu costumo falar que só uma mãe entende a dor da outra. Ivanise, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, que nasceu de uma dor inimaginável, que foi a perda da sua filha, mas que nesse tempo todo tem ajudado muita gente. A gente tem certeza disso, viu? Muito obrigado por participar aqui com a gente e uma ótima semana para você.